Se o seu gato anda mais distante, dorme demais, parou de brincar ou até começou a agir de forma estranha, cuidado. Esses são sinais claros de que algo não vai bem. Mas o pior é que a maioria dos tutores ignora, achando que é normal do gato. E não é. Quando o seu felino muda o comportamento é porque ele está gritando por dentro, e você talvez nem tenha percebido ainda. Hoje eu vou te mostrar os 10 sinais de que o seu gato pode estar infeliz. E o mais assustador é que o sinal mais grave é também o mais fácil de ignorar. Presta atenção. Limpar-se é mais do que higiene para um gato. É ritual, é instinto, é alívio emocional. Mas quando esse comportamento se intensifica, passando dos limites naturais, é como se o felino estivesse tentando varrer algo de dentro dele, não só da superfície. Gatos se lambem para controlar a ansiedade, aliviar dor e até como forma de automedicação emocional. Só que o excesso começa a deixar marcas. Pelancas expostas, falhas no pelo e até feridas abertas. Se você reparar que seu gato, ou aquele gato gordo que vive deitado na estante, está lambendo compulsivamente o mesmo local, isso já é um alerta. E não adianta trocar a ração ou dar banho achando que é alergia. A maioria das pessoas trata o sintoma e esquece de investigar a causa. Será que mudou algo na rotina dele? Um novo barulho na vizinhança? Alguém que ele não conhece passando mais tempo na casa? Um exemplo clássico é o gato que começa a lamber o dorso ou a base da cauda. Pode ser um sinal de dor nas costas ou estresse crônico. E olha só que curioso. Tem gatos que se limpam em excesso só quando estão sozinhos, como se a ausência do tutor ativasse um gatilho interno. Por isso, observe também os momentos em que o comportamento aparece. Essa é a chave. Às vezes, o problema não é físico, é emocional. E quando um felino começa a se machucar com o próprio comportamento, não tem como ignorar. Isso é um grito contido, um pedido de atenção. E o próximo sinal pode vir ainda mais silencioso. Quando ele muda a forma de se relacionar com você. Gatos são mestres em demonstrar o que sentem, mesmo quando parece que estão indiferentes. A atenção que eles oferecem, seja pulando no seu colo ou apenas te encarando da janela, é um indicativo direto de como eles se sentem no ambiente. Quando um gato muda esse comportamento de forma repentina, se tornando carente demais ou evitando completamente o contato, isso não é aleatório, é resposta emocional. É reação a algo que o desequilibrou. Imagine aquele seu gato gordo, que era uma sombra atrás de você, agora preferindo ficar no canto da sala, com um olhar distante e sem emitir um único miado. Ou então, o contrário. Ele se gruda em você, mia incessantemente e não quer te perder de vista nem por um segundo. Nenhuma dessas mudanças deve ser tratada como frescura felina. Isso é sintoma. Ele está tentando se comunicar e talvez esteja reagindo a um novo ambiente, a um cheiro estranho ou até ao seu próprio estado emocional. Uma maneira prática de interpretar esse sinal é observar quando o comportamento acontece. Ele te evita quando você chega do trabalho. Ele se agarra a você sempre que ouve um barulho diferente. Isso te dá pistas. Tente criar pequenas rotinas de afeto nos mesmos horários do dia, como oferecer um carinho na cabeça ao acordar ou brincar com a varinha à noite. Gatos adoram repetição quando ela transmite segurança. Quando o vínculo se fortalece, o comportamento volta ao equilíbrio. Mas quando essa conexão começa a falhar, e ele até deixa de dormir com você, o afastamento físico se torna ainda mais evidente. E aí o corpo dele começa a refletir o que o coração já está sentindo. Quando um gato para de dormir com você, não é só a cama que fica vazia. É como se a relação tivesse perdido uma camada de confiança. Gatos, até os gatos gordos que parecem preguiçosos, não escolhem onde dormir por acaso. O lugar em que descansam diz muito sobre como eles se sentem. E se ele costumava deitar ao seu lado e agora prefere o fundo do armário ou debaixo da cama, isso não é preguiça, é sinal. Esse afastamento pode estar ligado a estímulos que você nem percebeu.
Um novo cheiro no quarto, um perfume forte, a chegada de um novo namorado, ou até a troca do edredom. Os gatos sentem tudo. E quando algo os incomoda, eles não reclamam, eles somem. E o que mais confunde o tutor é que fora da cama o gato parece normal. Come, bebe, se limpa. Mas emocionalmente, está se escondendo. Para resgatar essa rotina de sono conjunta, o segredo está na associação positiva. Deixe objetos com seu cheiro nos lugares onde ele se sente mais seguro e confortável. Recrie esse mesmo ambiente na sua cama. Uma manta que ele goste, uma posição onde ele não se sinta encurralado, um tom de voz suave na hora de deitar. E lembre-se, nada de forçar. O felino precisa escolher voltar. A cama tem que ser convite, não obrigação. Só que às vezes ele até volta para a cama, mas dorme como se não estivesse ali, porque o corpo repousa, mas a alma está tentando escapar. E o sono em excesso pode ser uma fuga que poucos percebem. Dormir muito faz parte da natureza felina. Todo mundo sabe disso. Mas existe uma linha tênue entre o descanso natural e o apagamento emocional. Quando o sono se torna um refúgio e não mais uma recarga, o gato está usando o descanso como um escudo contra o mundo. Isso vale para todos, inclusive os gatos gordos, que costumam ser mais dorminhocos. Mas se até os momentos de interação somem, é porque tem algo errado. É o tipo de comportamento que acontece em silêncio. O gato que antes te recebia na porta, agora nem levanta a cabeça. Que antes caçava sombras no chão, agora ignora tudo. E quando você tenta brincar, ele vira o rosto, ou se vira para o lado e continua dormindo. Essa apatia não é tédio, é resposta. Pode estar ligado à tristeza, à dor física, ou até a uma depressão felina. Algo muito mais comum do que as pessoas imaginam. Quer testar? Introduza pequenos desafios no dia. Coloque a ração em brinquedos de comida, espalhe cheiros diferentes, como erva do gato ou baunilha, pela casa, abra a janela e deixe sons de passarinho invadirem o ambiente. Observe a reação. Qualquer sinal de curiosidade, mesmo que pequeno, é um bom indício. Mas se nem isso provoca reação, talvez o buraco seja mais fundo e o gato precise de apoio veterinário especializado. Porque quando até o instinto mais básico começa a ser usado como fuga, é sinal de que o emocional está gritando. E às vezes, esse grito também se manifesta onde menos se espera, nas atitudes mais simples, como o uso da caixa de areia. Quando um gato começa a fazer xixi fora da caixa de areia, muita gente já pensa em birra ou rebeldia. Mas a verdade é que isso é uma das formas mais diretas e desesperadas de um felino comunicar que algo não vai bem. Gatos são naturalmente limpos e meticulosos, e quando escolhem um tapete, o canto da sala ou até o próprio sofá para fazer suas necessidades, estão dizendo: algo aqui não me faz bem. Isso serve para qualquer gato, dos mais ágeis aos gatos gordos que precisam de mais esforço para se locomover. Em muitos casos, a culpa está nos detalhes. Caixa de areia com cheiro forte, areia trocada por uma marca diferente, um novo móvel do lado da caixa, ou até a posição da caixa no trajeto de um robô aspirador. E em outros casos, pode ser uma questão física, dores nas articulações, infecção urinária ou até problemas renais. O comportamento muda primeiro, o diagnóstico vem depois. Por isso, o tutor atento precisa ser quase um detetive. Uma ótima estratégia é montar uma zona de conforto sanitário. Tenha mais de uma caixa pela casa, use tipos diferentes de areia, de argila, de sílica, biodegradável, e observe qual o gato prefere. Coloque caixas em locais silenciosos, longe da comida e da passagem de pessoas. Se for um gato idoso ou acima do peso, prefira caixas com bordas mais baixas, que facilitam o acesso. Gato que se sente seguro, volta a usar a caixa. E quando nem mesmo o espaço mais íntimo é suficiente para ele se sentir seguro, o instinto mais primitivo entra em ação, o impulso de se esconder. Mas dessa vez,
não por brincadeira, e sim por defesa. Quando um gato se esconde, ele não está apenas se afastando fisicamente. Ele está tentando desaparecer do mundo que o cerca. E isso vai muito além do hábito comum de entrar em caixas ou explorar cantos. Gatos se escondem por instinto, é verdade, mas o esconderijo frequente, prolongado e fora do padrão é um reflexo direto de insegurança, medo ou angústia. E sim, até os gatos gordos, que amam ficar visíveis no meio da sala, podem começar a sumir como sombras quando algo os desequilibra. Sabe aquele armário que nunca teve importância para ele? De repente vira morada. Ou aquele vão atrás da geladeira que você nem sabia que existia. Agora é o refúgio preferido. Isso acontece quando o gato sente que o ambiente está hostil. Pode ser barulho de obra, cheiro de outro animal, brigas dentro de casa ou até a energia emocional do tutor. Felinos absorvem tudo, e quando não conseguem lidar, somem. Mas diferente do sumiço típico de um gato explorador, o esconderijo por infelicidade é mais profundo. O gato não responde quando chamado, evita sair mesmo na hora da comida, e não brinca nem mesmo dentro do próprio esconderijo. A sensação é que ele está desligando aos poucos. Nesses casos, é fundamental criar microespaços seguros espalhados pela casa. Uma caixa coberta, uma almofada embaixo da cama, uma toca com cobertor e seu cheiro. Mostrar para ele que está tudo bem, aos poucos ele volta. Só que às vezes o problema não é só onde ele está, é com quem ele está. E quando ele percebe que a sua ausência, mesmo que por poucos minutos, causa desconforto profundo, aí entra a ansiedade de separação, o próximo sinal que exige ainda mais atenção. A ideia de que gatos são frios ou independentes demais já deveria estar ultrapassada. Muitos felinos criam laços tão profundos com seus tutores que a simples ausência de alguns minutos pode gerar verdadeiro desespero. A ansiedade de separação em gatos é silenciosa, mas destrutiva. E ela costuma atingir justamente os que mais parecem tranquilos, inclusive os gatos gordos, que aparentam estar sempre dormindo, mas por dentro estão implorando por conexão. Você percebe isso quando o gato começa a te seguir pela casa, feito sombra, mia insistentemente na porta quando você sai, ou até se recusa a comer se não estiver com você por perto. Em casos mais graves, eles chegam a se automutilar, lambendo excessivamente, derrubam objetos ou fazem necessidades fora da caixa enquanto você está fora. A ausência, nesse caso, vira um gatilho de insegurança extrema, e isso não some com o tempo, tende a piorar. Um jeito eficaz de ajudar é criar uma rotina previsível. Gatos amam saber o que vem a seguir. Tente oferecer um petisco especial quando você for sair, sempre no mesmo horário. Deixe uma peça sua com o cheiro familiar perto da cama ou da toca dele. E mais, considere sons calmantes, playlists de ruídos suaves ou até vídeos com som de natureza. Eles ajudam a criar um ambiente de estabilidade mesmo na sua ausência. Mas talvez o sinal mais claro esteja naquilo que antes era sinônimo de alegria: os brinquedos. Quando nem eles despertam mais interesse, o alerta fica ainda mais forte. Porque quando até o instinto de caçar desaparece, o problema não é mais externo, está dentro dele. Todo gato saudável em algum nível tem alma de caçador. A brincadeira não é só diversão, é instinto. É assim que ele treina o cérebro, o corpo e descarrega emoções. Por isso, quando um gato deixa de brincar, algo dentro dele se apagou. Isso vale para o filhote elétrico e também para o gato gordo que costumava fazer sua ronda noturna, atrás de bolinhas ou da luzinha vermelha do laser. Quando até isso perde o sentido, o alerta é sério. Pode parecer apenas fase para o tutor desatento, mas a perda de interesse em brinquedos, estímulos, ou até nas coisas que antes despertavam curiosidade, como um inseto ou um movimento na janela, revela que o felino está emocionalmente bloqueado. Muitas vezes isso acontece após mudanças bruscas, uma mudança de casa, a chegada de outro animal, uma ausência prolongada do tutor ou mesmo um luto. Sim, gatos também sentem perda. Uma das formas mais eficazes de resgatar esse instinto
É recriar o ambiente. Esconder petiscos pela casa, trocar os brinquedos por novos, principalmente os com movimento ou cheiros estimulantes como catnip, e mudar os horários de interação. Mas, acima de tudo, o tutor precisa estar presente. Participar da brincadeira, baixar no chão, usar a voz, o toque. O gato precisa perceber que brincar é seguro de novo, que vale a pena interagir com o mundo. E se nem assim ele responde, talvez o problema não seja a falta de estímulo, mas sobrecarga emocional. E isso nos leva a 2 sinais que quase ninguém associa com infelicidade, mas que são reveladores: a agressividade fora de contexto e a ausência de estímulo mental. Você chega perto para fazer um carinho e de repente uma patada. Ou então vai pegar o gato no colo e leva uma mordida. Se isso soa familiar, respira fundo. Porque a agressividade repentina, principalmente em um gato que sempre foi dócil, é um sinal emocional poderoso e muitas vezes incompreendido. Gatos não são agressivos por maldade. Eles reagem. E quando reagem sem um motivo claro, é porque algo está quebrado dentro deles. Essa mudança comportamental pode indicar dor física, como inflamações ou lesões, mas também pode ser fruto de uma mente em alerta constante. Imagine um gato que se sente invadido, pressionado ou desconectado. Ele começa a ver ameaças onde não existem, e sua única defesa é o ataque. Isso vale para todos, inclusive gatos gordos que às vezes mordem ou arranham por não conseguirem se movimentar livremente e sentirem-se vulneráveis. Um exemplo comum é o ataque ao carinho. O gato pede atenção. Você começa a fazer carinho, e ele te morde. Isso é um limite sendo ultrapassado. A solução está em observar os sinais prévios. Orelhas que mudam de posição, cauda que balança, corpo que enrijece. Respeitar esse momento, recuar e tentar de novo com mais leveza no dia seguinte. A confiança, uma vez abalada, precisa ser reconstruída com paciência. Mas se o comportamento agressivo se repete com frequência e você não encontra nenhum padrão lógico, pode estar diante de um quadro mais profundo: frustração, falta de liberdade ou até solidão. E um dos caminhos para curar isso está no último ponto, e que quase ninguém observa: o quanto esse gato tem, ou não tem, de estímulo mental no dia a dia. Gato entediado é gato infeliz. Mas o tédio em felinos não se manifesta como nos humanos. Ele não reclama, não grita, não bate a porta. Ele simplesmente se desliga. Fica olhando fixamente para um ponto na parede por horas, não reage a movimentos, ignora brinquedos e parece viver num piloto automático. Isso é mais comum do que se imagina, especialmente em ambientes onde tudo é previsível e silencioso. E em gatos gordos, que naturalmente já se movimentam menos, os efeitos são ainda mais profundos. A mente felina precisa ser desafiada. Eles precisam caçar, investigar, resolver pequenos enigmas, mesmo que seja apenas descobrir onde você escondeu o sachê. Quando essa estimulação não existe, o gato se fecha. E o que começa com desinteresse logo evolui para outros sinais da lista: excesso de sono, agressividade, distanciamento. O corpo está ali, mas a mente já não está mais engajada com o ambiente. Uma dica valiosa: transforme a casa num território vivo. Crie circuitos com prateleiras. Deixe caixas abertas em diferentes pontos. Espalhe brinquedos com diferentes texturas e cheiros e ofereça surpresas. Um brinquedo novo num canto inusitado, uma cortina que ele possa explorar. Até mesmo vídeos com sons de passarinhos ou ratos podem estimular o cérebro do seu gato. A diferença no comportamento é visível em poucos dias, porque no fundo, o que um gato quer não é só comida, cama e silêncio. Ele quer desafios, quer presença, quer espaço para ser gato de verdade. E quando você entende isso, começa a enxergar os sinais de infelicidade não como problemas, mas como pedidos de socorro que agora você finalmente consegue escutar. Agora me diz, quantos desses sinais o seu gato já deu e você nem tinha reparado? Talvez um. Talvez todos. E tá tudo bem.
porque agora você sabe o que antes passava despercebido. Mas saber e não agir é como ver o alarme tocando e continuar dormindo. Não deixe o seu felino viver em silêncio emocional. O comportamento dele é a linguagem que ele tem. E se ele te escolheu para ser tutor, então você tem a missão de escutar o que não é dito. Então me conta aqui nos comentários. Qual desses 10 sinais mais chamou sua atenção? Seu gato já demonstrou algum deles? Vamos trocar experiências. Pode ser que a sua história ajude outro tutor que esteja passando pelo mesmo. E se você ficou até aqui, é porque você se importa. Por isso, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Aqui você vai aprender cada vez mais sobre o mundo felino, com conteúdos práticos, diretos e que realmente fazem a diferença no dia a dia. Lembre-se, gatos não gritam, eles demonstram. Cabe a você decifrar o que ele está tentando dizer. E agora, você sabe como.